Há lugares que nunca aparecem nos mapas. Pequenas cidades escondidas entre serras, vales e neblina. Lugares onde o tempo parece andar diferente e onde o silêncio é mais denso do que o ar. Vale Sombrio é um desses lugares. Fica no interior do Brasil, entre montanhas, rodeada por florestas que quase ninguém mais atravessa. Os antigos diziam que ali o sol nasce cansado e a noite nunca vai embora por completo. Pouca gente conhece a cidade e os que conhecem preferem não falar. Foi por acaso que eu encontrei os registros. Um arquivo antigo, esquecido em um servidor público, com o nome Vale Sombrio 1978 Investigações. Eu achei que fosse apenas mais um caso arquivado, um crime comum, um acidente, talvez. Mas logo percebi que não era nada disso. Dentro do arquivo havia fotos, relatórios da polícia, recortes de jornal e gravações, áudios sem identificação. Gravações feitas por alguém que esteve lá antes de tudo desaparecer. Quando comecei a ouvir, foi como se a cidade me chamasse. E quanto mais eu ouvia, mais eu tinha a sensação de que algo ainda estava vivo lá. Vale Sombrio não aparece em guias de viagem, nem nas buscas por satélite. Mas há ruínas, casas abandonadas, restos de um cemitério sem nome e uma estrada antiga que desaparece na mata. A primeira menção à cidade que encontrei vem de um censo de 1924. Dizia que viviam ali 143 pessoas. Nenhum registro posterior. É como se, em algum momento, a cidade tivesse sido apagada. Mas há uma coisa que aparece em todos os documentos. Um nome, repetido, riscado, escrito de novo. Instituto Serra Clara. Ninguém explica o que era. Escola, hospital, orfanato. As versões variam, mas todos os relatos coincidem em um detalhe. As pessoas começaram a desaparecer depois que o Instituto abriu as portas. Um jornal de 1962 menciona o caso de uma menina, 13 anos, desaparecida no caminho da escola. O corpo nunca foi encontrado. O que chama a atenção é a foto que acompanha a matéria. Atrás da menina, uma construção branca, grande, com janelas tapadas por tábuas. A legenda dizia: Instituto Serra Clara, Vale Sombrio. Mas o instituto oficialmente nunca existiu. As tentativas de contato com ex-moradores falharam. Alguns nomes localizados em registros antigos foram cruzados com cadastros atuais. 3 deles, mortos em datas próximas, todas por causas naturais, todas sem autópsia. Há um silêncio estranho em torno desse lugar, como se algo tivesse sido arrancado da memória coletiva. Mas os áudios que encontrei provam que alguém esteve lá. O primeiro deles, datado de 1978, começa com o som de passos na terra molhada, o vento passando por folhas secas e uma voz, baixa, cansada, dizendo apenas: eles não foram embora. Depois disso, ruído, um estalo e silêncio. A partir desse ponto, tudo muda. As investigações mostram que, em meados dos anos 70, um grupo de jornalistas independentes foi até Vale Sombrio para apurar relatos de atividades ilegais no Instituto. Nenhum deles voltou. Apenas um gravador foi encontrado, enterrado próximo a um poço seco, junto com fragmentos de filmes queimados. Os laudos descrevem imagens impossíveis de identificar, mas há menção a figuras humanas, ou algo parecido. A fita termina com uma frase quase sussurrada: se você ouvir isso, não venha. Por muito tempo, o caso ficou esquecido. Até que, em 1993, um novo morador foi encontrado morto na região, sem sinais de violência, mas com marcas nas mãos, como se tivesse cavado, com unhas. Os peritos disseram que ele estava tentando sair, mas ninguém soube dizer de onde. Foi quando percebi que não se tratava apenas de uma história antiga. Vale Sombrio ainda existe.
em algum ponto entre o esquecimento e o medo. E alguém continua tentando nos impedir de encontrá-la. Quando percebi que todos os caminhos levavam ao mesmo lugar, eu soube que precisava ir. Passei semanas rastreando coordenadas antigas, cruzando mapas, comparando traçados de rios que já nem existem, até encontrar uma estrada de terra sem nome, sem fim, que cortava a mata em direção ao sul. O GPS parou de funcionar depois de alguns quilômetros. O rádio também. E o silêncio ficou tão espesso que parecia me engolir. A primeira placa dizia apenas: Serra Clara, 3 quilômetros. Não havia nada em volta. Nenhuma casa, nenhum som de gente, nem de bicho. Só o vento e aquele cheiro de ferro, de chuva antiga, de algo que nunca secou. Quando cheguei, não encontrei uma cidade. Encontrei o que sobrou dela. As ruas, cobertas por folhas e raízes. As casas, sem telhado, tomadas pela umidade. E o silêncio, ainda ali. Era como se o lugar estivesse preso em um tempo que parou. No centro havia um casarão, grande, branco, com as janelas tapadas, exatamente como na foto. O Instituto Serra Clara. Eu fiquei parado por alguns minutos. A sensação era estranha, como se o ar vibrasse, como se algo estivesse esperando. Então entrei. O chão rangia sob os passos. As paredes tinham marcas, símbolos riscados com alguma ferramenta fina, como arranhões, mas formavam palavras, algumas em português, outras eu não sei dizer. No fundo do corredor, encontrei uma sala coberta por poeira, e no meio dela, uma cadeira de metal, presa ao chão por correntes enferrujadas. Não teto, um microfone pendurado, antigo e ligado. Quando toquei no fio, houve um estalo, e o som de uma gravação começou a sair de um rádio na parede. A voz era a mesma da fita de 1978, mas agora ela dizia outra coisa, baixa, trêmula, como se estivesse logo atrás de mim. Eles nunca foram embora. Eles só esperam que alguém abra a porta. Eu não lembro de ter saído da sala, mas quando percebi, já estava do lado de fora. A noite tinha caído, e no escuro, as janelas do instituto estavam abertas. Todas. De dentro vinha uma luz, fraca, amarelada, como se alguém tivesse acendido lamparinas. Mas eu estava sozinho, ou achava que estava. No dia seguinte, quando voltei ao carro, encontrei marcas de barro na lateral, marcas de mãos, pequenas, secas, como se fossem antigas demais para ainda estarem ali. Tentei ignorar, tentei esquecer, mas nas noites seguintes, toda vez que eu fechava os olhos, eu via o mesmo corredor, e a mesma cadeira, e aquela voz, sempre a mesma frase, sussurrando mais perto. Eu voltei aos arquivos, procurando respostas, e descobri
O que ninguém contou: o Instituto Serra Clara nunca foi escola, nem hospital. Era um projeto do governo militar, criado em 1959, oficialmente para a reabilitação de crianças órfãs. Na prática, ninguém sabe o que faziam lá dentro, mas há registros, contratos assinados por empresas estrangeiras, movimentação de materiais químicos, relatórios que falam em testes sensoriais, exposição controlada e sujeitos sem identificação. Todos os documentos terminam com a mesma observação: amostras reativas, manter contidas. Depois de 1978, tudo desaparece e o Instituto, junto com a cidade, foi oficialmente declarado inexistente. Mas não é inexistente. Eu estive lá. E desde então, não tem um só dia em que eu não sinta como se algo ainda me observasse. Na última gravação que encontrei, há uma voz nova, mas não é humana. É algo distorcido, baixo, como um ruído tentando formar palavras. E entre os estalos e chiados, é possível ouvir meu nome. A fita termina aí. Mas, às vezes, quando o vento muda, quando a casa fica em silêncio, quando a luz apaga por um segundo, eu juro que escuto aquele mesmo som, aquela mesma voz, sussurrando perto demais. Eles não foram embora. Você veio até nós, e é assim que terminam os registros de Vale Sombrio. Mas, se você quiser conferir por conta própria, há quem diga que nas madrugadas de neblina é possível ouvir uma gravação antiga vindo do meio da mata, entre as ruínas da cidade. Ninguém sabe o que toca ali, mas todos concordam em uma coisa: se você ouvir, não siga o som,